Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados irmãos, hoje quem pregava era o pastor Flávio. Aleluia, Jesus. Mas aquela chuva que passou foi toda no sentido de onde ele mora. Aí ele pediu para que eu viesse lhe substituir. Aleluia, Jesus. Sabemos, irmãos, que grande é as angústias e as pelejas deste mundo, e que nós não somos deste mundo. Por isso esse mundo, ele tenta toda hora nos destruir. Mas muitas vezes ele não quer destruir, irmão, o teu corpo, mas sim a tua fé. Porque a fé, quando ela é abalada, ela abre muitos espaços para que o inimigo entre na nossa vida. Amém? Então nós temos de ter uma fé alicerçada, inabalável. Uma fé que ela está acima deste mundo, mas lá no céu, junto com Jesus, sabendo que tudo que nós passarmos nessa terra, nós temos Jesus trabalhando ao nosso favor. E se Jesus ele está trabalhando a mim, ele está trabalhando para você, nós sabemos que as pelejas deste mundo é pequena comparado ao nosso Deus. Em tudo que se levantar é só para cair, porque nós somos vitoriosos, porque aceitamos a vitória de Cristo na nossa vida. Estava meditando numa palavra, e o Senhor me trouxe uma palavra no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 33. Lucas, capítulo 11, versículo 33. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, igreja, a gente olhamos e temos de assumir que somos fracos. Temos de assumir que somos necessitados de Cristo. Porque quando a pessoa é necessitada de Jesus, ele constantemente está aos pés de Jesus buscando. Aleluia, Jesus. E quem está buscando a presença de Jesus, irmãos, dificilmente vai cair na cilada dos inimigos. Porque ele se encontra vigilante. Ele se encontra como um soldado, de pé, esperando a vinda daquele que lhe chamou para morar lá na glória. Amém? Todos acharam? Peça à igreja que venha me ajudar em leitura. Aleluia, Jesus. E compreenda o servo de Deus. Vamos lá? Ninguém acende uma candeia e põe em oculto, e nem debaixo do candeeiro, mas põe num veleiro, para aqueles que entram ali veja a luz. A candeia do corpo é os olhos. Sendo, pois, se os teus olhos sempre simples, também todo o teu corpo está em luz. Mas se for mau, também todo o teu corpo será tenebroso. Vem, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Se, pois, tudo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia se ilumina com o seu resplendor. Amém? Podeis sentar. É uma palavra, irmãos, muito conhecida e muito lida. É uma palavra que ela traz ao nosso coração um discernimento muitas vezes diferente do que a palavra de Deus quer nos dizer.
A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que os olhos do homem é a janela do seu corpo. Se os olhos do homem é a janela do corpo, sabemos que pela janela entra o quê? Luz. Por que abrimos janela em casa? Porque nós queremos que a casa se torne o quê? Iluminada. E se a casa, irmãos, não tem janela, o que é que isso acontece? Ela é escura, ela é tenebrosa e ela não tem alegria lá dentro. Porque a luz, quando ela resplandece numa casa, irmãos, a primeira coisa que ela traz para as pessoas que moram ali dentro é conforto e satisfação. Se o nosso coração ele está confortado e a nossa vida está em paz, é porque na nossa casa tem o quê? Luz. E tendo luz numa casa, irmãos, nós passamos a andar enxergando e não andamos mais em trevas. A Bíblia vai nos dizer em João capítulo 1, versículo 5, que Jesus ele é a luz que ilumina a vida do homem. Sendo Jesus a luz que ilumina a minha vida e a sua vida, a candeia que é os nossos olhos tem que estar focado em Jesus. Porque se os nossos olhos parar de olhar para as dificuldades deste mundo e olhar para Jesus, as pelejas que vai vir até a mim e até você é pequena. Por quê? Porque eu não estou mais olhando para o mundo, mas eu estou olhando para Jesus. Jesus em certa hora ele diz: ei, eu venci o mundo e vós também vencerá. Quando Jesus diz eu venci o mundo, nós se encontramos diante de um vitorioso, que é Cristo Jesus, e que nos chamou para uma vida renovada, restaurada e uma vida de paz. E uma coisa que nós não encontramos em igreja no mundo é paz. De maneira alguma nós encontramos paz do mundo, porque este mundo já está no maligno, ele é do maligno, o maligno não tem controle por ele. Por isso é que você sempre vai ver a minoria junto na igreja, e a maioria vai estar nas coisas do mundo. Se o mundo, irmãos, ele é treva, e Jesus é a nossa luz, nós temos por consciência de parar de olhar para as coisas do mundo e passar a olhar para um foco real que vai mudar a minha e a tua situação, que é Jesus. Muitas vezes me encontro meditando, irmão Daniel, como eu posso vencer as minhas tribulações, como eu posso vencer os meus problemas, e como eu posso vencer a angústia que muitas vezes tenta me oprimir. Quem não tem luta nesta terra, e quem não tem tribulação, e quem muitas vezes não se encontra duvidoso: ah, irmão, mas sou crente e não passa isso, passa. E se não estiver passando, nós temos uma explicação simples: é porque as candeias que é teus olhos está olhando para Cristo e não para a dificuldade que está passando. Porque, irmãos, quando nós começamos a meditar e olhar para nós mesmos, nós vemos que nós somos nada, e que nós não temos força para nada, e que nós não podemos nem um minuto se apartar de Jesus, porque os nossos olhos têm de estar vidrados, eles têm de estar o quê? Reto, olhando para a nossa salvação, que é Jesus. Quando nós começamos a passar, irmã Marina, olhar os nossos olhos para as coisas do mundo, a primeira coisa que vem é dúvida no nosso coração. E uma coisa que Jesus não trabalha na tua vida é com a dúvida. Teve dúvida, não tem milagre. Teve dúvida, não tem paz. Teve dúvida, não tem casa iluminada. Teve dúvida, não tem família. Satanás, ele tem investido o quê? Severamente nos casamentos. Ele tem tentado destruir os pilares que Deus construiu na terra. Ele tem tentado desfazer aquilo que Deus fez. O que é que Deus fez, irmãos? A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele veio para resgatar aquilo que
que estava perdido. Você pode até dizer para você: eu era um perdido. Eu era um perdido, irmão Daniel. Por que eu era perdido? Porque eu andava na escuridão. A pessoa que anda em escuridão, ele não tem caminho, irmão. Qual é o caminho que ele vai pegar? A pessoa que está perdida, irmão Antônio, ele está o quê? Sem luz na sua vida. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, a primeira coisa, irmãos, que a pessoa tem é um encontro com Deus. Aí Jesus vem e nos diz assim: olha, eu sou o caminho. O cego agora passou a ter o quê? Um caminho. Você já imaginou uma pessoa que não tem caminho? Ele anda como se fosse louco. Ele não tem para onde ir, ele não tem onde aquietar seu coração, ele não tem onde repousar, ele não tem, irmãos, uma alegria sequer. Por quê? Porque o seu coração se encontra perdido. Você sabe, igreja, muitas vezes o que é um coração perdido? É um coração que vive o quê? Na prostituição. Um coração que vive no quê? Nos vícios deste mundo, nas drogas, nas bebidas, nas coisas, irmão, que traz prazer para a carne, porque o coração não se alegra de estar lá. Muitas vezes a pessoa passa a noite todinha fazendo as orgias, mas no outro dia está arrependido. Por quê? Porque o coração não se alegra. E se alegrar é por pequeno momento, irmão, porque tudo aquilo só vai lhe trazer tristeza e abatimento. E olhando para esta passagem, a primeira coisa que o escritor vai nos dizer é isso: olha, ninguém vai acender uma lamparina. Vamos para o nosso tempo, lamparina. Ninguém vai acender uma lâmpada e vai esconder lá. Por que, irmãos, que ele não vai esconder? Que serventia tem a pessoa ter uma lâmpada escondida? Irmão Sione, qual é o valor de ter uma lâmpada escondida debaixo da cama? Ela vai iluminar o que é ali, irmão. O local de uma lâmpada, irmão, é na parte mais alta da casa, para quando as pessoas que chegar, logo mais ela olhar e ver a luz que tem naquela casa. Quem é esta luz, irmãos? É os teus olhos? Não. Depois que nós aceitamos Jesus, a luz que nos ilumina é Jesus. Então na nossa casa ela tem de estar em primeiro lugar. Quem entrar na tua casa tem de parar de olhar o velho homem e ver Jesus na tua vida e Jesus na tua casa, porque agora Jesus tomou posse pela tua vida. E se Jesus tomou posse pela minha vida, o velho homem está o quê? Morto e sepultado. Eu não ando mais segundo a minha vontade, mas eu ando segundo as instruções, a palavra de Deus que é me dada. Aí a pergunta é essa: irmão Gelson, o que eu posso fazer para que eu venha andar em renovo espiritual? Para que eu venha andar com o coração jubilante? Para que eu venha ser uma nova pessoa e as pessoas consigam ver em mim? Eu tiro meus maus costumes, eu tiro as velhas coisas, eu coloco Jesus em primeiro lugar, eu mantenho a janela, a candeia focada naquele que me salvou, que é a luz do mundo, Jesus. Se Jesus é a tua luz e os teus olhos é a janela, e tu abriu os teus olhos e encontrou a salvação, dentro do teu ser não vive mais treva, mas sim agora o que? Habita a luz. Até o dia que nós encontra Jesus, irmão, se onde? Dentro de nós é uma angústia, é uma peleja, né, irmão? Só é tribulação, só é angústia. Você encontra muitas pessoas com depressões perdidas, porque não tem luz no seu coração, porque não deixou Jesus entrar no seu coração, porque vive pelejando com as suas próprias forças. A palavra de Deus me trouxe à memória, naquele momento que tinha uma grande tempestade, que Jesus ele veio andando por cima do mar, e os discípulos, irmãos, ficaram com medo. Você sabe o que é medo, irmãos? Medo, irmãos, nos traz o quê? O que é angústia. Mas no meio do mar, eles viram Jesus andando. Jesus, quando ele passeia na tua vida, passeia na tua família, passeia na tua casa, rapidamente tu encontra uma porta de escape.
Então Pedro diz assim: será que é uma alma, uma visão, alguma coisa que venha me atrapalhar a visão? Aí ele vai e diz: não, é Jesus. E Pedro, ele olha para Jesus sem um pingo de medo. Agora pode vir tempestade, porque eu sei com quem eu estou. O negócio, irmãos, é saber com quem tu está. Aí Pedro olha e diz assim: olha, Senhor, a tempestade é grande, mas se tu permitir eu vou até onde tu está. E Pedro, ele tem uma sensação que nenhum outro homem teve. A Bíblia diz que Moisés, Deus teve de quê? De secar o mar a pé seco, irmão. Ele tinha de pisar em parte sem pisar em lama. Mas Moisés não, ele andou por cima do mar. Ele andou por cima das águas. Você imagine a sensação que é a pessoa andar por cima do mar. Quando eu começo a olhar e ver a pessoa dizer: eu estou caminhando por cima do mar, eu começo rapidamente, Deus esclarecer no meu coração: eu estou caminhando por cima do meu problema. Eu estou caminhando por cima da minha dificuldade. Eu parei de olhar para o meu problema, estou olhando para quem está à minha frente, que é Jesus. Eu parei de andar segundo o meu eu, porque agora o meu pecado está debaixo dos meus pés. Porque a Bíblia diz o que? Reinais foi sobre o seu pecado. O que é reinar sobre o pecado, irmão? Se não pisar no seu próprio ego, no seu próprio eu. Satanás muitas vezes quer dizer para nós, irmãos, que nós podemos chegar no céu só, que nós podemos, irmãos, alcançar o céu só. Então ele vem colocar nos nossos corações medo. Quem olha para Jesus vê um canto fixo, mas quem olha para o mundo está totalmente se destruindo, irmã Antônia. Toda hora, irmão Sione, a gente vê uma coisa que dá medo na gente. Rapidamente passa uma pessoa e diz assim: irmã, passou um bem ali sobre o acidente e morreu. Ali é o mundo, irmão. Ele está comendo e tragando todos aqueles que são dele. Aí a pessoa vai ali: ei, fulano de tal acabou de se matar. O mundo destruiu ele. Ele tragou ele destruiu a vida dele. Por quê? Porque ele não olhava para Jesus. Porque ele não queria acordo com Jesus. Porque ele não queria seguir a Jesus. Porque ele não quer servir a Jesus. Porque ele não quer obedecer a palavra de Deus. Então Satanás olhando, as ondas sobem e o mar começa de novo a soprar. E Pedro para de olhar para Jesus e olha para a tempestade. O mal do crente, irmãos, é quando ele para de olhar para Jesus. Ah, irmão, já você está falando de quem? Está falando de mim. Eu não sou crente, eu não estou nessa terra. Eu sou fraco igual todo mundo, irmãos. Se em algum momento eu tirar a visão de Cristo, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para a dificuldade. Eu vou olhar para os problemas. Por isso Jesus disse assim: olha, eu venci o mundo. E ele disse: e vocês também vencerão este mundo. É por isso que ele disse assim: não, tem sim. Tem tribulação, tem angústia, tem todo tipo de coisa no mundo, mas eu venci. E muitas vezes, irmão, nós vamos ter de passar por cima da dificuldade. Nós vamos ter de passar por cima daquilo que tenta nos oprimir, nos destruir, tirar o foco de Jesus. Nós vamos ter de passar, pisar por cima. Então Pedro, ele tira o que? A candeia, os olhos dele de Jesus. Você sabe qual é o problema de você aceitar Jesus e rapidamente você se distanciar dele? É porque tudo que ficou para trás volta de novo. Aí tem pessoas querendo tirar foto, porque Satanás ele se alegra com essas coisas, irmãos. Satanás, no dia que ele pega um drogado, que ele cai, ele não tem alegria nenhuma. Foi que ele fez nada. Mas no dia que ele pega uma pessoa que diz ser crente e ele cai no mundo, ele diz assim: eita, ele não sabe fazer o serviço dele não, mas o meu só é o quê? Matar, roubar e destruir. É por isso que muitas vezes, em igreja do Senhor, nós temos de entender que a nossa casa ela anda em dificuldade. Ah, irmão, essa dificuldade é falta de arroz e feijão? Não, irmão. Porque eu encontro mais gente orando sem feijão e sem arroz do que a pessoa com o celeiro cheio. Eu encontro mais gente orando na enfermidade
do que o que anda correndo na parede do açude tempo de morrer atropelado por um carro. Eu encontro mais gente orando nos hospitais do que nós que estamos em casa cheio de saúde. Quer dizer que a dificuldade e a fraqueza nos conduz a Deus. Mas a nossa fortaleza carnal nos distancia de Deus. É quando nós estamos bem forte, bem estruturado, bem arrumado, é que nós temos de estar igual o irmão Daniel faz, vigilante. O irmão Daniel ainda trabalha de vigilante, não trabalha, irmão? Será possível se o irmão há tanto tempo trabalhando de vigilante não fosse um vigilante bom? Alguém já tinha tomado até a farda. Vem cá que eu vou humilhar, tomar até a farda. Mas quando o crente ele é um vigilante bom, irmã, a primeira coisa que ele faz é: o mal chegou, ele corre para pé de Jesus. Jesus, eu sou fraco, mas tu é forte, assim é o problema. Aí lá se vem de novo, irmão Sione, nós corre para os pés de Jesus. Jesus, tu é forte, o problema é fraco, ele vai passar. Por isso é que a candeia que nossos olhos têm de estar focada em quem? Em Cristo, que é a luz que nos ilumina. Para um momento, Pedro, ele tira os olhos de Jesus. O que é que isso acontece com ele? Ele começa o quê? A se afundar. Ele começa a afundar devagar. Ele começa o quê? Os problemas, as dificuldades, as coisas do mundo tentam o quê? Tirar a sua vida. Mas Pedro, ele tinha um coração aquebrantado, irmão Felipe. Ele grita logo: Jesus! Quantos crentes não gritam mais Jesus quando tem os seus problemas, quer resolver sozinho? Aí depois está chorando, está com dificuldade. Nós vemos Pedro, ele grita Jesus, Jesus vem o quê? Oh, mão forte é a mão de Jesus. Oh, mão maravilhosa é a mão de Jesus. A mão que resgata a pessoa da morte. Se Jesus não intervir, quem foi que disse que aquilo ali era fantasia? Se Jesus não estende o braço para ele, ele tinha morrido lá. E interessante, irmão Édipo, é que Pedro era um pescador. O pescador, ele sabia nadar. E por que se apavorou dentro d'água? É porque, irmãos, quando o nosso coração se encontra angustiado e duvidoso, até o nosso próprio saber nós esquecemos. Muitas vezes nós já passamos pela luta e esquecemos que já passamos por ela e vencemos. Mas ele tem uma ação. E a ação que nós devemos ter, de gritar: Jesus, me salva. Nós temos de gritar, irmão Sione: Jesus, me salva. Muitas vezes eu me encontro em casa e eu peço: Senhor, faz na minha vida o que eu não consigo fazer. Tira de mim, Senhor, as dificuldades. Ah, irmão, as dificuldades do mundo. Não, as dificuldades de servir a Jesus. Muitas vezes, em igreja do Senhor, você está com dificuldade de servir a Jesus. Há muitas coisas que você bota à frente de Jesus. É por isso que ele diz no versículo 36: olhe para si e veja se a luz que está em você realmente ela resplandece. Porque muitas vezes nós pensamos que somos sol. Olha, eu sou a luz do mundo, sol. Aí vem Jesus e ofusca o sol. Como João vai dizer lá em Apocalipse, que quando ele olhou a face de Jesus, era mais resplandecente do que o sol em meio-dia em ponto. A visão que Paulo teve no caminho de Damasco, irmão, foi de um Jesus glorificado. Paulo ficou cego. Você sabe o que é olhar para a luz de Jesus? É por isso que você tem de estar com um corpo luminoso. É por isso que você tem de estar resplandecendo glória e aleluia. É por isso que você tem de ser uma pessoa totalmente dependente de Cristo. Eu estava em casa, irmão, o pastor ligou para mim, era 6 horas, era quase 5h40. Irmão Jesus, quem prega é você hoje. Eu disse: Senhor, qual é a palavra que eu vou, o quê? Anunciar para o teu povo. Porque quando nós vamos pregar, irmão, nós temos de ter um zelo. Nós temos de ter cuidado. Porque a igreja não pertence ao homem, mas àquele que o lhe chamou. Aquela que o quê? A igreja é o corpo daquele que morreu na cruz do Calvário, que é Jesus. E quando nós começamos, irmão,
Filipe, ao que é buscar a palavra de Deus, nós temos de entender, de tratar todos que estão na igreja com zelo, mesmo estando eles sendo advertidos, porque muitas vezes a palavra, irmão, tenta nos dar o quê? Umas azunhadas. Mas eu quero te ensinar a ter uma vida com Jesus, é ter uma dependência com Jesus, é muitas vezes não se afogar nos teus problemas, porque esses problemas vão passar, e um dia, irmãos, tu vai andar por cima dele e dizer assim: vendo aí, como Jesus na minha vida, com tudo eu sou vitorioso. Vendo aí, como a mudança agora na minha vida é grandiosa, porque Jesus entrou na casa. Quando, irmãos, Jesus vem dizer que a luz tem de estar na candeia e não debaixo do quê? Debaixo, escondida, do alqueiro. É porque, irmão, Jesus ele tem que estar à frente de ti. As pessoas têm de parar de olhar para você e olhar para Jesus na tua vida. É por isso, irmão Filipe, que a pessoa foi lá e pegou o celular e fez assim, ó: é o crente, porque tem dono. Agora você tem dono, o seu dono é Deus. Você é representante de Jesus na terra, então você tem de andar como um crente. Você tem de andar e ter palavra como crente. Você tem de andar em caminhos retos. Porque agora você não se representa mais a você, mas você representa a Cristo que está na tua casa e está na tua vida. E quando Jesus ele entra numa casa, irmãos, e o crente deixa, irmão Antônio, Jesus trabalhar. Meu amigo, Jesus não é preguiçoso. Se eu te entregar a tua vida e dizer: Jesus, trabalha na minha vida, pode ter certeza que a pedra era bruta, irmão, mas daqui a um dia será o quê? Uma pedra lapidada, uma pedra bonita, uma pedra que as pessoas vão olhar para a vida, irmão Sione, vai dizer: quem era aquele homem? Quem era aquele rapaz? Quem era aquela mulher? Quem era aquele jovem? Quem era aquela senhora? Agora que encontrou Jesus, olha a vida dele mudada. É isso que Jesus faz na nossa vida. Eu olho muitas vezes, irmãos, e vejo o que Jesus faz na nossa vida e o que Jesus quer fazer na tua vida. Aí eu olho assim. Eu conheci o irmão Filipe quando eu era pequeno. Eu conheci o irmão Sione quando eu era novo. Eu conheço a sua esposa, bem dizer, a vida toda. E conheço a irmã a vida toda. Aí eu olho para mim e disse assim: rapaz, o que Jesus fez na minha vida? Que maravilha, que coisa linda. Rapaz, antes o homem era o quê? Um bebedor de cachaça, que não prestava para nada. Agora Jesus pegou da lama do pó, colocou de pé, limpou, purificou e colocou para pregar a palavra dele. Aí eu olho para você: Deus fez na minha vida e faz na sua. Quando é que eu imaginei, irmã Antônia, de um dia eu pregar para a senhora? Se eu é que estava precisando que a senhora pregasse para mim. Mas o que Jesus quer fazer na tua vida, irmãos, é grandioso. Mas tu tem de manter o foco nele. Tu tem de tirar a visão do mundo. Porque esta janela que é teus olhos tem de estar onde tem luz. E a luz é Jesus. Para que as pessoas parem de olhar para as trevas que habitavam em tu, mas passe a olhar a luz que agora há em tu. Você sabe o que é um corpo luminoso, irmãos? Um corpo resplandecente, um corpo cheio da presença do Senhor. É quando as pessoas chegam até você e dizem assim: rapaz, depois que tu aceitou esse tal de Jesus, tu é uma nova pessoa, né? Jesus tem feito grandes coisas na tua vida e vai fazer. Mas quando você quer andar segundo a sua própria vontade, irmãos, é desse jeito assim, ó. Tá vendo? E ainda diz que é crente. Tá vendo? Só vive na igreja, mas só vive no sofrimento. Tá vendo? Olha ali que a minha vida dele. Eu é que não vou naquela igreja, porque a vida dele é uma vida de desgraça. Porque ou nós representamos bem,
ou nós desfazemos o nome de Cristo na terra. E a Bíblia diz o quê? Ai daquele que envergonha o nome de quem? De Jesus. Por isso, irmãos, nós temos de ter uma diligência, nós temos de ter uma dedicação, de andar de cabeça reta, não com orgulho, mas olhando Jesus na nossa vida. Nós temos de tirar as coisas velhas. Está velho, irmãos? Quer vida nova? Eu vou tirar. Eu vou tirar da minha casa, eu vou tirar da minha vida, eu vou tirar da minha boca, eu vou tirar do meu ouvido, eu vou tirar tudo que não agrada ao Senhor, eu vou tirar. Aí o que eu não posso tirar, o que é que eu faço? Eu peço, Jesus me ajuda. Faz igual o Pedro, que está morrendo. Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu era um fumante de cigarro desgramado. E eu não conseguia abandonar aquele cigarro, aquele vício. Aí eu estava trabalhando e eu ficava, Senhor, tira esse cigarro. Senhor, tira esse cigarro. Senhor, tira esse cigarro. Quando deu um dia, Jesus tirou o cigarro. Foi fácil? Não, mas tirou. Amados irmãos, quando nós começamos a observar e olhar a palavra de Deus, a primeira coisa que vem para a nossa vida é solução. Porque nós, todas as pessoas que estão perdidas, está doente, aflita, o que ele precisa? Do médico. Ele precisa de uma mudança, ele precisa de uma vida nova. Se nós precisamos de vida nova, a primeira coisa que nós temos de correr até o hospital. Não é não, irmão Sione? Irmão Sione passou mal, para onde foi que ele foi? Foi direto para o hospital, que lá é que arruma cura. Mas quando a doença é espiritual e o médico não dá mais jeito, eu tenho de ir atrás de Jesus. E seja andando arrastado, eu vou. A Bíblia diz, irmãos, que tinha um homem que ele era o quê? Aleijado, ele não se movimentava, não fazia nada. Mas 4 amigos pegou ele, chegou na casa onde Jesus estava, olhou para a casa, estava fechada, e disse, se não vai para aqui, eu vou por cima. O que é que me traz essa palavra? Sabe, se o problema não sair do meu, eu passo por cima dele. Se a tempestade não passar, eu faço igual uma águia, eu vou por cima dela. O importante é que eu chegue até lá. Bem, igreja, que aqueles homens podiam ter dito assim, olha, vamos levar ele não, porque esse pessoal não deixa nós entrar não. O que é que eles fazem? Põe aquela pessoa com a sua cama e tudo nas suas costas, sobe na parede, abastelha e leva ele até Jesus. Qual é o problema que tu está passando, que tu não pode muitas vezes passar por cima dele para ter um encontro com Jesus? Qual é o problema que tu está passando, que tu não pode dizer assim, ou sai do meio, ou eu passo por cima? Mas muitas vezes, irmãos, nós se encontramos, irmã Marina, como aquele povo que saiu do Egito, diante do mar, parado, estarramado, sem fé, sem coragem. Aí o que é que isso acontece? Vivemos no problema, porque nunca escolhemos a deixar o problema de mão. Porque todo problema que é gerado na vida de um crente, irmão, ele tem de vir por causa de desobediência. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, olha, se a luz que está em tu realmente é luz. É porque muitas vezes nós achamos o quê? Que nós vivemos bem, irmão. É por isso que ele diz assim, olha para esse aí realmente é luz. Olha se isso resplandece. Porque, irmão, uma luz quando ela é forte, ela resplandece. Então ela rapidamente há uma mudança na vida da pessoa. Igreja, nós vemos um mundo obscuro de todo mal e toda hora tentando tirar o nosso foco. Muitas vezes nós queremos uma pregação que venha nos encher do nosso ego. Mas muitas vezes Deus só quer dizer para tu assim, se conserta. Porque mais coisas eu tenho de fazer na tua vida. Se conserta que eu quero ajeitar a tua casa. Se conserta que eu quero organizar a tua vida. Se conserta que eu quero organizar a tua família. Se conserta que eu quero salvar os teus. Muitas vezes, irmão, Deus só quer dar uma palavra. Se conserta. E para de andar segundo a tua vontade.
Porque quando a pessoa passa a andar segundo a vontade, passa a andar segundo a sua vontade, a primeira coisa que ele diz para Deus é o quê? Eu não preciso de ti. Irmãos, quando você disser que você vai andar segundo a sua vontade, você está dizendo para Deus: eu não preciso de ti, eu ajeito a minha vida. E é por isso que há muitos aí, irmã Marina, com depressão. Há muitos aí, Satanás investindo, destruindo casamento. Há muitos aí que estão voltando a viver no mundo. E volta pior, não volta melhor não, viu? Irmã Antônia, não volta melhor não, volta pior, irmã Antônia. Se o cara bebia uma dose de cachaça, ele vai beber 1 litro. Se ele fumar um cigarro, ele vai fumar umas 50 carteiras. Ele vai botar para quebrar. E não é o primeiro cabo que diz assim: ah, Jesus não me ama. Segundo o irmão Daniel, e a palavra que ele trouxe, a mensagem, Deus, ele já provou o teu amor. Agora quem prova é tu. Agora tu tem de provar a Deus que eu te amo. Que aqui tem na tua vida que tu ainda não mudou, que ainda tu não sacrificou no altar. E eu não estou falando isso de sacrifício de todo não, irmão. Estou falando de sacrifício de pecado. É botar o pecado no fogo. Ou ele é purificado, ou ele é destruído. De todo jeito ele está ruim. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 6, irmãos, versículo 6 de Isaías, que quando Isaías foi levado até o trono do Senhor, a primeira coisa que ele olha é dizer assim: eis que eu vou morrer, porque os meus lábios são impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele assume: eu sou pecador, eu vi o grandioso, eu vi o poderoso, e aí, vendo Deus, eu vou morrer, não tem jeito. Porque os nossos olhos têm de olhar para Deus, irmão. Só de Deus nós encontramos misericórdia. Da onde é que nós encontramos misericórdia, irmão Daniel, se não for de Deus? Só Jesus tem misericórdia do homem, rapaz, da mulher. Só Jesus é que olha assim para o irmão Sione e diz assim: ei, tu vai até a sala do médico, mas tu não vai morrer, porque ainda eu tenho um plano de salvar a tua vida. E não tinha morrido. Fosse por Satanás, ele tinha tacado ali a tesoura no coração e tinha tirado para fora. Porque o desejo de Satanás é matar, não é? Mas Deus disse assim: não, daqui um mês, daqui uma semana, daqui um dia ele vai aceitar Jesus. Então Deus intercede perante a Deus. Jesus, irmão Sione, ele intercede perante a Deus e diz assim: pai, tu tem a onisciência. Olha a vida dele, como é que vai ser. Olha quando eu entrar na vida dele. Olha quando ele passar a me enxergar. Olha quando ele passar a ser luminoso. Olha quando ele passar a ter uma mudança de vida. Se o mundo vai se agradar, imagine você, pai. Então vamos investir na vida dele. Vamos colocar, vamos dar fé a ele, vamos buscar ele. Então Isaías olha e diz assim: ei, eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador, porque minha boca pronuncia pecado. A Bíblia nos fala, irmãos, que sai um querubim com uma brasa viva, uma brasa acesa, numa tenaz, e encosta no seu lábio, e olha para ele e diz assim: perdoado está o teu pecado. Eu não sei qual é o pecado que tu esconde ainda, mas se tu botar no altar, ele sai. Se tu botar o teu joelho, ele é purificado. Porque a Bíblia nos diz que Jesus já perdoou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas só está faltando eu abrir os meus olhos para Jesus e deixar que entre luz dentro do meu coração. Porque a candeia que esta palavra fala é Jesus, irmão. A luz que ele fala é Jesus. Quando Jesus entra na nossa casa, nós não se sentimos mais só. Não é não, irmã? Primeira coisa, que quando Jesus entra na nossa casa, nós não se sentimos mais só. Não tem como sentir, irmão, senhor. É porque o Espírito de Deus, ele está ali junto com nós.
Se nós vamos para a sala, ele está lá. Se nós vamos para o quarto, ele está lá. E se nós orar, é melhor ainda, viu? Se nós orar, irmão, até a casa treme. Se nós orar, irmãos, as barreiras caem por terra. Se nós orar, irmãos, nós vamos ter do céu revestimento de poder. Nós teremos força, vigor. Isto não é um evangelho fajuto, não. Isto é um evangelho de salvação. Ai, irmão Geus, mas o senhor prega dessa forma. Eu sou analfabeto de pai e mãe e mais 10 irmãos. Se Jesus me ensinou a ler e pregar a palavra dele, o que é que pode Jesus fazer na tua vida? Se Jesus colocou palavras na minha boca para abençoar a tua vida e abençoar a minha vida, o que é que Jesus vai fazer através da tua boca quando tu aceitar Ele? Jesus, Ele tem um plano de salvação para nós todos, mas nós temos de estar firmes, vigilantes, fiel até o fim, porque Satanás, ele quer tirar Jesus do foco. Você tem de ter uma luz, que é Jesus. E os seus olhos têm de parar de olhar para o mundo e olhar é para Jesus. Quando nós passamos a olhar para Jesus, irmão, não tem nenhum problema que seja maior do que o Deus que eu creio. E eu passando e olhando, para me encerrar, todos aqueles que andam firme com Jesus, ele não encontra mais angústia na morte. Porque as pessoas dizem que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas quando Pedro vê Jesus ressuscitado, ele diz: pode vir morte, pode vir dificuldade, pode vir problema, porque eu vou para o céu. O grande problema da igreja, irmãos, é tirar os olhos de Jesus. Vai vir problema, viu, para a gente terminar. Não, senhor, o evangelho não é aquela coisa que as pessoas digam: ei, ali é tudo legal. Não. O evangelho, ele é de peleja e luta, irmão. Nós vamos ganhar o céu através da rejeição que nós rejeitar o pecado. Toda vida que o pecado bater na tua porta, irmão, rejeita ele. Aí depois tu faz prova com o Senhor. Toda vida que o pecado bater na tua porta, irmãos, rejeita ele. Aí depois tu faz prova do Senhor. Aí tu olha assim: Senhor, vendo como aquele pecado veio e eu não passei vergonha no outro dia. É porque muitas vezes o pecado, ele vem para nos envergonhar, irmão. Aí o que é que você vai fazer? Levanta os olhos para o céu, porque de lá virá o teu socorro. Levanta a tua vista para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro. A igreja, ela tem de andar, irmãos, olhando é para o céu, porque a terra, ela tenta o quê? Te massacrar. Amém? Deu para compreender a palavra? Se Deus fala no meu coração, eu creio que fala no seu também. Diga à igreja do Senhor: irmãos, uma igreja unida no só foco, como um corpo, ele sempre trabalhará bem. Se nós deixar que Jesus, ele venha ser o nosso guia, você pode ter certeza que você é mais que vencedor. E tudo quanto a sua boca profetizar que for bom para a obra do Senhor, ele vai deixar. E o que não for, ele tira mesmo. Não é pensando que eu vou dizer que eu vou ter um avião para me voar daqui para o Japão só para me passear, que ele não vai dar, não. Amém? Ficamos de pé para nós orarmos. Glória a Deus. Amém. Oh, glória a Jesus. A irmã Jaqueline também vai vir. Aleluia, Jesus. Da escala da semana. E nós cremos, irmãos, numa vitória que vem do céu. Mas mantenha os seus olhos focados em Jesus. Saúde da igreja na paz, seu amém. Escala da semana: terça, grupo familiar na casa do irmão Valério, liderado pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã.
Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, culto de doutrina, dirigente irmão Valério e pregador pastor Flávio. Domingo, culto público, dirigente irmão Felipe e pregador pastor Flávio. Amém? As férias dele estão terminando. Glória a ti, Jesus. Amados irmãos, o grupo familiar na casa do irmão Valério será dirigido por mim, viu? Eu esqueci de dizer. O pastor vai dirigir, o grupo familiar vai dar o culto de doutrina nas cacimbas. Amém? Oh, glória. Vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus para que Deus venha curar essa perna do irmão Sione, que é para ele sair evangelizando nós. A Bíblia diz no capítulo 12 de Atos Apóstolos, irmãos, que a igreja orou e Deus enviou anjos e libertou Pedro da prisão. Nós sabemos que muitas vezes a prisão é essa, então Jesus vai ter que tirar dessa. Amém? Vamos orar a Deus. Amado Deus celestial, Pai, te agradecemos por este maná que desceu do céu, que é a tua palavra, Pai. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu venha ser com a tua igreja, que tu venha, Senhor, ajudar, Senhor, a tua igreja permanecer firme até chegar no céu, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço uma bênção especial na vida do irmão Sione, meu Senhor. Qual, meu Deus, eu quero, Senhor, que tu vai curar, que tu vai sarar, que tu vai, Senhor, em nome de Jesus, repreender toda enfermidade que não vier de ti sobre a vida dele, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, conserta, Senhor, esta perna, conserta o braço, Senhor, mostra para a família dele, Senhor, que tu agora é Deus sobre a casa dele. Pai santo, amado e querido, toma a tua igreja nas tuas mãos, vem fazer com que elas venham discernir, Senhor, esta palavra que já vai ser pregada nesta noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que tu vá na frente, na casa de cada um, meu Deus, que veio aqui nesta noite, Pai, que lá, Senhor, pode ter saído com problema, meu Pai, mas tu vai entrar com a tua mão forte lá nesta noite, Pai, e tu vai fazer ali ser bênção, Pai. Pai santo, amado e querido, aquele que não vê nesta noite, Pai, eu te peço, meu Deus, que tu venha revestir, que tu venha dar força, que tu venha dar, Senhor, um ardor no seu coração, para estar na tua presença te glorificando, Pai santo. Pai, nos leva em paz para a nossa casa. Pai, repreende o homem sanguinário, o homem maligno, o homem salteador. Repreende, meu Deus, tudo que não vier de ti, meu Pai. Leva a tua igreja para casa, Senhor, e que nesta noite ela tenha um sono abençoado, que ela venha sonhar com as coisas, tuas grandezas do céu, Pai santo. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Toma os teus obreiros, a tua senhora, Senhor. Toma a tua igreja, Pai, nas tuas mãos. É o que nós te pedimos, Pai. Toma a vida do irmão Raimundo nas tuas mãos, Pai santo. Eu sei, Senhor, que ali é demônio. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai, toda casta de demônio. Tudo, Senhor, que vem oprimir. Que ainda hoje, de hoje para amanhã, Senhor, tu venha entrar com a tua mão forte ali, Pai. E que tu venha, Senhor, tirar todo tipo de demônio que tenta oprimir o teu servo. Pai, seja com o teu povo, em nome de Jesus. E a igreja diz em uma só voz, amém. E graças a Deus, seu glória a Jesus.